Turma, a história é o seguinte, vocês vão ver agora em primeira mão uma reforma completa que a gente fez no G4 Educação. É o fim do G4 Educação. A partir de agora, morre o G4 Educação e nasce uma nova companhia. Thales, ele chegou na minha mesa e falou, muda a marca aí, não quero mais ser percebido como educação. Ele falou, faz aí para setembro, era 1 ou 2 meses. Eu falei, cara, não é assim, né? O empresário não é fiel ao G4. Ele quer aquilo que funciona. Ou você entrega valor, entrega coisa que funciona de fato, ou esquece. Quando a gente se aproximou do G4, né, a pedido deles para desenhar a estratégia, a primeira grande dúvida é que mercado que a gente atua, né, a quem a gente serve, que mercado a gente atua. O que a gente ouviu nas pesquisas falando com o empresário é que o empresário ele precisava, na verdade, de alguém que o aconselhasse o que ele tem que fazer para ficar mais próspero. O primeiro dado que foi contra-intuitivo é que o empresário não é fiel ao G4. E como não é fiel, ele quer aquilo que funciona, então ele vai visitar todos os fornecedores, ele vai fazer coisas em todos os lugares, ele experimenta tudo e todos para ver aquilo que funciona. Então assim, ou você entrega valor, entrega coisa que funciona de fato, ou esquece, não tem fidelidade no mundo dos empresários, eles querem coisas que funcionam, né? Quando a gente olha o mercado de educação, vamos usar uma ordem de grandeza, o tamanho é 10. Mas quando eu olho o mercado ampliado do G4, oferecendo serviços e outras entregas, o tamanho é 4 vezes maior. Então é óbvio que eu quero pescar, né? Eu quero trabalhar num mercado 4 vezes maior, que tem muito mais possibilidade de crescimento. Nossa principal provocação foi que o G4 fosse para além da educação, né? E para ser o Trusted Advisor na vida do empresário, o G4 ele precisava ter uma escada de produtos e serviços que fosse muito maior e muito além da educação. A partir desse momento, o G4 escolhe o empresário como a quem ele serve, não as corporações, não as empresas. Thales, ele chegou na minha mesa e falou, muda a marca aí, eu quero tirar a educação, não quero mais ser percebido como educação. Aí eu falei, caramba, né? Ele falou, faz aí para setembro, era 1 ou 2 meses. Eu falei, cara, não é assim, né? Fiquei receoso pela complexidade que a marca, né? Uma marca como o G4, que é uma marca de opinião, uma marca de mensagem, né? Se apropria muito de discurso. Não é fácil você fazer uma mudança e achar que vai ficar por assim mesmo, o pessoal só vai sentir uma coisa nova. Eu acompanhei praticamente o nascer dessa marca e agora a mudança dela. E dava para ver que a gente já estava saturado e precisava de uma mudança. A gente vê como o empreendedor é uma pessoa sozinha, solitária, precisa de ajuda, de direcionamento. São poucos, são raros. Então, ter um lugar que é, de fato, uma bússola, ele saber que eu posso ir até o G4. Lá eu vou entender o que está saindo de tendência sobre IA, o que eu posso melhorar no meu fluxo de caixa. Desde o mais básico até tendências, o desafio aqui era, ok, como que eu conto essa história? Como que eu deixo a jornada muito clara? E como eu trago códigos únicos, né? Como é que eu inspiro realmente os empreendedores a virem para o G4? Então a gente começou a mostrar individualmente, escolheu feedbacks deles. Eu acho que a gente teve umas 3 apresentações com Alfredo e Nardon. O Thales, ele veio para umas 5, 6 reuniões. Eu acho que é muito legal ver como a gente realmente mudou. A marca estava no território muito da educação, do digital, e foi para um universo muito mais de protagonismo desse empreendedor. Que o empreendedor, quando ele se esforça, ele realmente consegue trazer mudança para quem está no entorno dele, ser essa bússola mesmo para o empreendedor. A primeira impressão que eu tive, que eles mostraram uma versão de logo, eu lembro que eu olhei assim e falei, eu acho que eu levei uns 10, 15 segundos assim para assimilar, eu fiquei olhando, mas aí eu fui entendendo, eles evoluíram ali para uma coisa que ficou muito legal. A primeira reação não foi
tá pronto, mas, cara, estamos no caminho. Nossa ideia foi, se o G4 ele é uma bússola, né? Como que a gente pode trazer isso, não de forma literal, mas que seja algo que inspire essa geração de empreendedores. Então a gente foi trabalhando, primeiro, começamos aí, né, com um símbolo do G4 e vendo como ele poderia se tornar esse símbolo. A gente viu a oportunidade de criar realmente um símbolo que saísse só da letra do G e do numeral 4. Teve um dia que ele estava na casa dele ainda, a gente fez uma call, né, com o pessoal da Future, a gente aqui também do lado do G4, e aí a gente tinha uma apresentação para mostrar, a gente precisava ser rápido ali com ele, e ele olhou assim e falou, cara, tá no caminho, tá legal, mas ainda não é isso que eu quero. Aí ele começou a pegar livros, então ele trouxe ali um livro que era O Conde de Monte Cristo, ele trouxe algumas versões assim bem legais, que era para trazer o lado clássico que a gente não estava olhando tanto, né, aquela sobriedade, né, essa elegância, essa sofisticação que ele queria trazer, a gente não estava chegando, estava numa coisa mais moderna, né. Ok, estamos falando de ser a bússola, ser o norte. Estamos falando de legado, tradição. Então a gente foi resgatar como, se você pegar a cartografia antiga, que tem tudo a ver com, né, o espírito empreendedor. Você desbravar, poxa, vamos para um novo mundo. E a gente viu um símbolo muito interessante dessa época, que é a esfera armilar. A esfera armilar, ela pode funcionar, né, com essa ideia de bússola, mas ela tem muito a ver com estudo astronômico, geográfico. E o mais legal é que você vê essa esfera, ela está ali representada na bandeira. Ela tem códigos um pouco mais, muito mais detalhes. A gente trouxe a nossa representação, a nossa leitura da esfera. O bacana é de você ter essa diagonal com a seta, dá uma ideia de crescimento. Os anéis da esfera dão essa ideia de uma comunidade, né, de você ter o conhecimento sendo trocado ali dentro. Tivemos muitas reuniões, muitas versões. A gente chegou numa reunião, né, o pessoal da Future abriu ali um Canva, que era bem o Illustrator, junto com a apresentação ali do PPT. A hora que o Thales viu ali, falou, cara, vocês acertaram, é isso. Agora é só lapidar uma coisa ali ou outra. A hora que a gente teve esse momento, a gente falou, pô, estamos finalizando. Foi mais assim um mês ali de trabalho, mas era batendo cor, cara, refinando, é igual a questão do logo de angulação, peso, e a gente foi ornando tudo foi se encaixando, né, da marca que foi aprovada nessa reunião para que nasceu um mês depois, mais ou menos. Teve muita lapidação, mas que fez tudo ficar coeso, né? E a identidade ser fechada ali com todos os assets, todos os elementos se conectando muito bem. E nascendo também para as marcas, né, que vão ali embaixo do G4, que a gente tem as comunidades, né, G4 Club, Scale, Educação, que virou Learning, e próprio G4 Tools. Tudo fez sentido, a gente conseguiu chegar em algo satisfatório para todas elas e acho que foi o ponto alto, assim, quando a gente olhou e falou, cara, tudo tá ornando, tudo tá legal, bonito, tá entregando, né, as propostas de valores, as assinaturas, tudo fez sentido. Esse foi o ápice que a gente, pronto, agora a gente pensa em lançamento, e aí foi montar isso. Valeu. Você tem que olhar sempre da porta para fora e da porta para dentro, né? Em geral, as empresas se preocupam muito em comunicar da porta para fora, mas o mais importante é da porta para dentro, porque não adianta a gente ter um posicionamento se os nossos funcionários não entendem o porquê que foi decidido algo, aonde a gente quer chegar e como que eles podem ajudar com isso. Esse rebranding da empresa, ele demanda uma evolução da cultura. Então é como se fosse um rebranding cultural, né, também. Mas a gente está pegando o que a gente já tem forte e o que mais a gente precisa evoluir juntos mesmo. Sim, a cultura é muito forte, mas um interesse muito genuíno em como fazer essa evolução. É excelente participar de um grupo que discute assim como a cultura deve ser vivida dentro do G4 e deve ser disseminada pelo G4. O próprio Thales falando, né, a gente estava com roupa de adolescente, agora tem que vestir a roupa de adulto. E a roupa de adulto faz sentido. Então quando você pega isso e vê que a marca, todo o rebrand, de fato está fazendo sentido para o caminho que a gente está indo, esse trabalho, né, essa função da gente traduzir para a tropa o que vai se torna muito fácil, muito natural e muito fluido, porque é simplesmente explicar a lógica por trás e a lógica ela é muito simples e objetiva. Desde o ano passado a gente está olhando para essa questão do rebrand, né, então alinhado com o time de brand. E a gente não pode fazer nada de mudança antes da virada, né? Não.
Antes da virada, não, a gente não planejou de executar, porque a gente tinha que comunicar primeiro ao mercado, né? A gente comunicou para o nosso time, internamente, mas fisicamente a gente não podia expor isso, porque a gente não tinha comunicado ao mercado ainda. Por mais que a gente validou cores, validou processo, a gente teve um erro numa determinada cor, que a gente pintou um espaço, onde a iluminação interferiu. E foi a única cor que a gente não testou. Isso causou um estresse nos 4 dias ali pra gente corrigir, a gente conseguiu corrigir. Mas acho que é testar todas as hipóteses de coisas que podem dar errado, né? A gente conseguiu corrigir, mas a gente poderia ter evitado esse ponto. A gente já começou a repaginar aqui as artes do nosso escritório, dos nossos espaços de eventos, das salas de aula. Aqui, por exemplo, antes da gente mudar o adesivo, estava escrito G4, a evolução da escola de negócios, porque de fato o G4 nasceu por educação e para a educação. E hoje em dia, agora o G4 se posiciona como a bússola do pequeno e médio empresário, porque de fato a gente ajuda o empresário a navegar em todos os desafios, em todas as intempéries que o caminho a trajetória de empreendedorismo traz. O que impactou já hoje, quando a galera chegou no escritório, já veio um ar novo, né? Ficou muito mais sofisticado, né, do que era antes. Então acho que esse foi o impacto real que gerou aí na galera. É um ar realmente de crescimento, né? Que o G4 está indo no caminho que a gente está querendo tomar de direção, né? E conversa muito com o nosso momento que o G4 está hoje. Acho que a gente deixou, como o Thales sempre comenta, a gente deixou de ser adolescente, a gente está trocando a roupa agora, né, virando um adulto. A gente tinha um grande anúncio para ser feito, não tinha como simplesmente a gente postar um conteúdo no feed como qualquer dia comum. Então a gente precisou primeiro criar toda essa expectativa, toda essa curiosidade sobre o que a gente ia fazer, para depois de fato a gente mostrar para as pessoas o que seria anunciado, né? Que a gente posta de 3 a 4 posts por dia, então a gente imaginou assim, o que as pessoas vão pensar disso. A gente ficou muito apreensivo porque a gente é um time de muita performance que gera muito resultado, então a gente também ficou apreensivo porque isso poderia impactar o nosso resultado, mas ao mesmo tempo o time de social estava se preparando muito para esse grande momento e a gente assumiu todo esse risco no início. Muita gente não entendeu que no fim a gente estava falando sobre o fim do G4 Educação e do novo G4, né? A gente teve alguns comentários de medo das pessoas, porque o G4 é uma marca muito amada pelas pessoas, então muita gente achou que de fato a gente ia acabar e ia demitir as pessoas, enfim. Mas a gente teve um impacto de quase 1 milhão de views no nosso vídeo do manifesto, quando a gente lançou, toda a forma orgânica, né? Então acho que isso é importante dizer. Mas eu acho que isso mostrou muito que de fato as pessoas estavam esperando por isso, né? Porque hoje em dia você ter esse impacto, ter muito compartilhamento, né? A gente teve milhares de compartilhamentos, mostra que as pessoas estavam esperando por esse momento desse anúncio. As pessoas de fato abraçaram isso e mostraram que elas estavam esperando por esse momento. E mais do que isso, né? Que elas de fato se sentiram pertencidas com esse novo rebranding do G4. Quando a gente tem coragem o suficiente, e o G4 é uma marca de muita coragem, faz sentido a gente fazer um ajuste no curto prazo para, de fato, a gente evoluir no longo. Toda marca que fica na zona de conforto, ela acaba não sendo corajosa o suficiente para evoluir e ela acaba ficando no mesmo lugar. Turma, a história é o seguinte, vocês vão ver agora em primeira mão uma reforma completa que a gente fez no G4 Educação. Eu venho falando ao longo dessa semana, o pessoal falou, o que é isso? Que tá essa data aí no teu perfil? Eu falei, é o fim do G4 Educação. De fato a partir de agora, morre o G4 Educação e nasce uma nova companhia. E por que a gente escolheu fazer essa nova companhia? Porque a gente entendeu que, dado o caos que a gente vive no mundo como um todo, dado o caos institucional e moral que a gente vive no Brasil, eu passei por um processo profundo de reflexão e entendi que nós, empresários, temos um papel de transformação nessa sociedade. O G4, a partir de agora, não é mais só uma escola. O G4 é um instrumento de poder para vocês, empreendedores brasileiros. O G4 é para aristocratas, é para todo mundo que quer construir do jeito certo, que entende que sim, o importante é vencer, mas vencer do jeito certo. G4, para quem quer mais.